Oi, pessoal, nesse canal científico, o que irá acontecer com o nosso universo? Ele tende a um estado estacionário. Ele ainda se encontra 3 graus acima do zero absoluto, em todas as direções. Essa temperatura corresponde a menos 270,23 graus Celsius aproximadamente. O que acontecerá? Ele tende, realmente o universo ele tende para um fim? O universo tem aproximadamente 14 bilhões de anos. 13,8, 14 bilhões de anos. E vou mostrar aqui que ele foi. Deixa eu minimizar aqui. Aqui essa antena, ela encontra-se no estado da Califórnia. É a antena dos laboratórios Bell, em que foi descoberta essas radiações em todas as direções dos 3 graus acima do zero absoluto, que aproximou-nos com a descoberta do Big Bang, aproximou a ciência da religião, apesar que, segundo os teólogos, não tem conexão entre ciência e religião, mas filosoficamente falando, aqui foi detectado e foi descoberta as radiações do Big Bang, tá? Da origem do universo, ou seja, os 3 graus acima do zero absoluto, menos 270,23 graus Celsius aproximadamente, em todas as direções. Em todas as direções. Enfim, os vestígios da grande explosão foram captados nessa antena dos laboratórios Bell, na Califórnia, Estados Unidos. Tá? Bom, então ele tende ao zero grau absoluto. Ele está se esfriando em expansão. Então deixa eu voltar aqui. Voltar aqui e... Enfim, ele tende aos 3 graus... Não, ele tende ao zero grau absoluto. O universo tende ao zero grau absoluto. A entropia, a variação entrópica, vou mostrar aqui. Deixa eu minimizar novamente. Aqui, aqui. Deixa eu mostrar algumas imagens. Tá? Aqui são geleiras, tá certo? Ele tende a um estado desse. Bom, quanto maior for a energia transferida na forma de calor, maior será a desordem do sistema, principalmente para situações em que as temperaturas forem baixas. E se a temperatura do sistema for diferente da temperatura da vizinhança, a entropia também aumentará. Enfim, vou pegar aqui a equação da entropia. Equação da entropia. Está aqui. Vamos ver essa equação. É uma integral de início ao fim, inversamente proporcional à temperatura e diretamente proporcional à quantidade de calor. Tá? Se eu tiver uma quantidade de calor injetada, por exemplo, numa geleira, em que a temperatura é bem baixa, tá?
quanto menor a temperatura, uma determinada quantidade de calor, variação de calor, causa uma grande entropia. Então, o universo tende a uma grande desorganização, uma grande entropia, tá? Vou repetir. Quanto maior for a energia transferida na forma de calor, maior será a desordem do sistema, principalmente para situações em que as temperaturas forem baixas. E se as temperaturas do sistema forem diferentes da temperatura da vizinhança, então temperaturas muito baixas com temperaturas da com temperatura diferente da temperatura da vizinhança, a entropia também aumentará. Tá? Enfim. Quando você joga, agora deixa eu minimizar aqui novamente. Espera aí só um instantinho. Quando você joga um copo com água, quando cai um copo com água no solo, ele se desfaz. Caco vai para tudo quanto é lado. E a água também se espalha. Entra em ralo, vamos supor, na cozinha. Não tem como você inverter isso. Essa desordem, essa entropia, não há entalpia, ou seja, não há energia suficiente. Uma coisa é entalpia, outra coisa é entropia. Segundo a lei da termodinâmica, é entropia. Não há energia suficiente que faça a água voltar. Tá? Então, o nosso universo, ele tende ao 0 graus. Não se sabe quando vai chegar. Ele tem 14 bilhões de anos, mas ele tende ao 0 graus absoluto. E nesse caso, quando ele chegar nos 0 graus absoluto, a menor quantidade de energia, por exemplo, a explosão de uma supernova, se ele chegar totalmente ao 0 graus, a explosão de um conjunto de supernovas, por exemplo, ele vai desabar. Ele vai acontecer exatamente o que acontece aqui, que eu vou mostrar nesse caso. O universo tende para esta situação. In general, my style is about leaving in the crumbs and the messes, but sometimes there's little things that shouldn't. Mais uma vez. O universo tende a esta situação. Eu não tenho culpa que bate com a palavra de Deus. Sou cristão, respeitando todas as religiões e os agnósticos. Eles não estão falando de religião, futebol ou política. Será uma entropia irreversível. Uma desordem irreversível. Porque para que haja entalpia tem que haver organização. Se não houver organização, você tem como canalizar a energia. A energia tem que ser canalizada. Mas nesse caso de entropia irreversível, que é integral início ao fim, da variação do calor inversamente proporcional à temperatura, a entropia chegará a isso. Ou seja, o universo vai chegar, imagine aqui o universo, ele chega a essa temperatura aqui,
aqui está até abaixo do 0 grau absoluto. Aqui não, aqui está acima do 0 grau absoluto. Tá? O 0 grau absoluto é menos do que isso, porque o 0 grau absoluto é menos 273,23 graus Celsius. Quando ele chegar e está a 3 graus acima do 0 absoluto, ou seja, está a menos 270,23 graus Celsius, captados pelos laboratórios Bell da Universidade da Califórnia, nos Estados Unidos. Então, o universo, ele está nessa temperatura, ele ainda está acima dessa temperatura, mas ele vai ficar menos ainda que isso aqui. Tá? Que eu estou falando em relação ao 0 absoluto. Ele está 3 graus acima do 0 absoluto. Mas ele é composto por estrelas. Então, se houver quando houver o 0 grau absoluto, a menor contribuição de calor, variação de contribuição de calor, vai ocorrer isso. Ele vai desmantelar. E, segundo alguns, ele contrai e depois o universo se expandiu, contraiu, se expandiu, contraiu. Eu respeito a sua opinião, mas eu acho que não. Ele vai chegar a essa posição aqui e daqui a não sei quantos bilhões de anos ele vai chegar a essa condição aqui, bem menor que essa temperatura aqui, e vai ser uma entropia irreversível, a não ser que Deus reverta isso. Mas bate com a Bíblia. Imagine aqui as estrelas, tá certo? E tende a essa situação aqui, ó. O universo tende para essa situação, ou seja, uma entropia irreversível, a não ser que uma força superior reverta isso, tá? Ele tende a essa situação, a uma entropia irreversível, em baixíssimas temperaturas. Deixa eu fechar aqui. Minimizar. Tirar aqui. A variação entrópica, a temperatura chegando ao 0 absoluto, a menor contribuição de calor, eu vou ter com isso aqui muito pequeno, isso aqui vai ser muito alto, muito suscetível a qualquer variação de calor nessa integral, tá? A não ser que uma força superior, eu chamo Deus, que eu creio em Deus, mas respeitando os agnósticos, que creem num ser superior, e não estou falando de religião, futebol, política, eu sou cristão respeitando todas as religiões e os agnósticos, né? Mas, ou qualquer outra religião que cria num ser superior, tá? Se for em relação aos agnósticos, pode ser que seja contração, expansão, contração, expansão. Mas eu não creio nisso, porque o sistema vai ser irreversível. Deixa eu minimizar aqui. Espera aí, minimizar aqui. Ampliar aqui. Opa. Ampliar aqui. Aqui. Ele vai ser irreversível. Aos 0 graus absolutos vai chegar numa entropia irreversível. Então não vai ter como essa questão de contração, expansão, contração, expansão. Então o Big Bang não tem como você calcular ele antes, só a partir dele. Foi detectado pelos laboratórios Bell na Califórnia, Estados Unidos, os 3 graus acima do 0 absoluto.
na grande possibilidade da massa escura. Em algum ponto, com alguma nessa integral, com alguma contribuição de calor, ele vai entrar numa entropia irreversível. Eu não tenho culpa, mas bate com a Bíblia. Então virá o fim. Tá? Eu tenho aqui uma equação que eu fiz do Big Bang. Tá? O somatório do Laplaciano, campo E mais o Laplaciano no campo B, dividido pela derivada de 4/3 de πr3, que é o volume de joules por segundo. Aqui, joules por segundo. Agora, eu posso igualar a equação de Stephen Boltzmann. Eu não estou falando de Stephen Hawking. Estou falando das equações de Stephen Boltzmann, dada em watts. Por isso, joules por segundo. Stephen Hawking utilizou a constante de Boltzmann para as radiações emitidas pelos black holes, que eu tenho dúvida porque há casos que pode ser o white hole, o Sol, o centro do universo. Eu não usei a constante de Boltzmann. Você pode igualar o somatório de 0 a infinito de todas as ondas eletromagnéticas no instante do Big Bang, do Laplaciano do campo E mais o Laplaciano do campo B, dividido pela derivada da superfície de uma esfera, que é 4/3πr3, 3 dá 4πr2. Isso vai dar joules por segundo. Eu igualei a equação de Stephen Boltzmann, mas a matemática anterior eu que fiz. Eu igualei a equação de Stephen Boltzmann, porque a equação de Stephen Boltzmann é energia térmica. Então, o universo chegando a 0 graus, com uma pequena energia térmica na integral de inicial até final, em cima dessa temperatura de 0 graus, ele vai entrar em colapso. Então, eu não, respeitando Albert Einstein, não é isso que eu estou falando. Eu não creio no universo estacionário. Eu creio no universo que vai entrar em colapso, a não ser que uma força superior evite isso. Também não acredito nessa questão de expansão, contração. Não, porque ali a entropia é irreversível. Não tem como contrair mais. Naquele ponto, é o copo com água caindo no chão, a água espalhando, entrando pelos ralos, uma entropia irreversível. Então não tem mais como contrair. Expansão, não. Então, respeitando os agnósticos, não tem mais como contrair. Não estou falando de religião, futebol, é por isso que sou cristão, respeito todas as religiões agnósticas. Sob meu ponto de vista, vai entrar numa entropia irreversível. E só uma força superior poderá mudar isso. Tanto a minha equação do Big Bang, e a gente não tem como calcular antes do Big Bang. Então, alguma coisa proporcionou isso, que eu chamo de Deus. E bate com a Bíblia o fim. Mas, como Deus é bom, eu creio que ele vai evitar esse fim. Só um Deus poderá mudar o destino do universo, com tudo isso que eu já expliquei, inclusive matemática, usando o cálculo diferencial integral. Só um Deus poderá mudar, se ele quiser, esse fim para um novo recomeço. Só um Deus, porque vai entrar numa entropia irreversível. E eu vou mostrar que bate com a Bíblia o final como vai ser. Mas eu, subjetivamente, creio em Deus, ele vai evitar isso. Mas está tendendo para uma entropia irreversível, ou seja, uma entropia cuja integral de início ao fim, inversamente proporcional à temperatura baixíssima, 0 grau absoluto, está tendendo para isso, e com a menor centelha, vamos dizer assim, de uma supernova, derruba as estrelas, como está na Bíblia. Então, eu não tenho culpa, está batendo com a Bíblia. Entra numa entropia irreversível. Eu vou mostrar as imagens que o universo está tendendo a uma entropia irreversível, que é exatamente isso aqui.
levar aí mais bilhões de anos, mas ele está tendendo para isso. Por quê? Porque é um ponto limite. Então, o que é um ponto limite? Divide por 2, divide por 2, divide por 2, tende, mas nunca chega. Mas tende para uma entropia irreversível. O tempo que isso vai levar, eu não tenho como calcular. E nós sabemos que o tempo na Terra passa diferente do que o tempo no espaço. Tá? Mas esse é assunto para outro vídeo. Então, para finalizar, o nosso universo tende para uma entropia irreversível, a não ser que uma força superior, e eu creio nisso, cancele. Mas está na Bíblia. E então virá o fim. Tá certo? Bom, deixa eu mostrar essas imagens. Que o universo tende a uma entropia, que são os laboratórios Bell, está tendendo a 0 graus de influxo, da Universidade da Califórnia, uma universidade fortíssima. E aqui os caras são bons. E aqui a equação da entropia, tá? E aqui a tendência do nosso universo a uma entropia. No inverno do Rio, a gente nunca sabe se vai fazer frio. Mas sempre sabe que vai ter uma super... Mais uma vez, muito obrigado em nome de Jesus Cristo, no qual eu creio. Não estou falando de religião, futebol e política. Sou cristão, respeitando todas as religiões e os agnósticos. Estudo física há muitos anos. Tenho 10 anos de ferrovia, 10 anos de plataforma, inclusive plataformas americanas. Estive a bordo da Transocean, estive a bordo da P10.000, estive a bordo da SS55, da Ocean Inner, da Diamond Company, no Golfo do México. Estive a bordo da Ubarana 8, Ubarana 2, da Atum, da PCR e de mais outras, que agora esqueci o nome. Estive a bordo de vários navios da Transpetro também, e trabalhei na Estrada de Ferro Carajás, na de Atum também, porque as plataformas têm nome de peixe. Trabalhei com a Vale do Rio Doce, fui 10 anos da consultora da Rede Ferroviária Federal, participei da montagem e fui o supervisor da montagem das subestações da Estrada de Ferro Vitória Minas, participei do início da Norte-Sul, não sou aposentado ainda, hein? Não sou tão velho assim, não. E participei da Estrada de Ferro Carajás, tá certo? Estive dando alguma aula em Itaguaí, na Vale, algumas instruções de NR10 e CEP, Sistema Elétrico de Potência, dei aula na FUNCEFET, Escola Técnica, vinculada à História Técnica Federal Celso Foco da Fonseca, fiz UCP, fiz UVA, fiz UF, fiz UERJ junto com o Unicamp, por concurso público, ganhei para estudar, não estudei de graça não, ganhei para estudar, porque fiz concurso público e passei, e estudo física há muitos anos. Eu só estou falando isso que eu estudo física há muitos anos, e o nosso universo, ele tende
Há uma entropia irreversível. A não ser que Deus mude essa história. Mas por enquanto está batendo com a Bíblia. Então virá o fim. A não sei quantos bilhões de anos. Isso não, ninguém, a gente consegue prever, mas não consegue calcular. Tá certo? Muito obrigado em nome de Jesus Cristo, no qual eu creio. Não estou falando de religião, futebol ou política. Sou cristão respeitando todas as religiões e os agnósticos. Mas essa de contração e expansão é impossível, porque a entropia vai ser irreversível. Tá? E virá o fim. Bate com a Bíblia, isso não é culpa minha. Esse canal é científico. O universo tende a uma entropia irreversível, de acordo com a integral de dq sobre t, no qual virá o fim, como está na palavra de Deus, no qual eu creio, respeitando todas as religiões e os agnósticos. E não estou falando de religião, futebol e política. Então fique com a imagem do nosso universo daqui a alguns bilhões ou trilhões de anos, não sei. Mas essa vai ser, é o destino que ele está caminhando. Porque você não tem como jogar um copo com água no chão e recolher essa água e encaixar os vidros exatamente nas posições dos cristais que estavam intrínseco àquela situação. Tem alguns são reversíveis, outros não. Nesse caso não, porque a temperatura está chegando aos 0 graus absoluto. Os laboratórios Bell, da Universidade da Califórnia, captaram que ainda está em 3 graus acima do 0 graus absoluto. Então fique com a nossa imagem do universo, no qual eu deduzi a partir dos meus cálculos e estou à disposição de qualquer centro de pesquisa para nós discutirmos essa questão. A entropia é irreversível. Irreversível. O universo tende a uma entropia irreversível. E bate com a Bíblia, eu não tenho culpa disso. Deixa eu mostrar as imagens aqui. Mais uma vez. E mais uma vez. Um abraço, me permita, eu vou desligar a câmera. Nesse canal científico. A grande lei da termodinâmica, a grande termodinâmica, a imutável lei da termodinâmica, que ninguém pode alterar. As leis da natureza, as leis da física. Muito obrigado em nome de Jesus Cristo, no qual eu creio. Não estou falando de religião, futebol ou política. Sou cristão respeitando todas as religiões e os agnósticos nesse canal científico. Me permita, eu vou desligar a câmera.